Deus, toma o nosso coração, ó Deus, a cada dia, Deus. Que nós possamos crescer no Senhor, ó Deus. Cada dia mais e mais e mais, ó Deus. Em nome de Jesus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Aleluia. Esse é o nosso desejo nessa noite. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Teu querer em mim, Senhor. Faz o teu querer em mim. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, ó Deus. Aleluia, Deus. Por favor, querido, abre a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 13 em diante. Lucas 24, 13 em diante. Você pode compartilhar sua Bíblia com alguém que está próximo, que não tem. Não sei se vai ser projetado o texto, também pode acompanhar, mas não deixe de acompanhar a leitura desse trecho de Lucas, capítulo 29, no verso 13 até o verso 35. Lucas 24, 13 a 35. Falei diferente? Corrigindo então. Última forma. Lucas 24, de 13 a 35. Os jovens que estavam no consagre, estão aí? Amém? Fica de pé, por favor. Nós não mencionamos, eu queria em tempo louvar a Deus. Essa turma esteve no consagre, que desde sexta-feira
Isso, só a turma do Consagre. Esteve desde sexta-feira lá reunidos. Irmãos, e foi um intensivo espiritual. Foi um intensivo espiritual porque eles tiveram lá palestras de manhã, de tarde, de noite, com pouco tempo de lazer. Foi bênção, não foi, gente? Eu quero orar com vocês antes de ler a palavra, agradecendo a Deus pelo que Deus fez na vida de vocês lá. E dar os parabéns a vocês, porque vocês são maravilhosos, porque separar um final de semana para consagrar a vida a Deus é um gesto de coragem, né, Abel? Parabéns. Vamos, igreja, orar por essa juventude. Obrigado a Deus por esse tempo que o Senhor reservou para estar com esses irmãos ali naquela chácara, tratando sobre esse assunto tão importante. Deus, obrigado pelo que o Senhor falou ao coração deles, pelo tratamento que o Senhor deu a cada um deles ali, pelas experiências que tiveram. Louvamos também o Senhor, ó Deus, e agradecemos de coração por aqueles irmãos que deram do seu trabalho para que eles estivessem ali, aqueles que prepararam o alimento, aqueles que organizaram, pela vida do Raul, da Quênia, pela vida do Josafá, da Denise, da diretoria da nossa UMP e de todos aqueles que direta e indiretamente colaboraram. As nossas irmãs que estiveram ali na cozinha, nós louvamos o teu nome por essas vidas preciosas que trabalharam duro para que esses irmãos tivessem um tempo agradável ali. Obrigado a Deus por isso, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem assentar. Acompanhem, por favor, a leitura da palavra. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios ou aproximadamente 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração
quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Não desista. Jesus está vivo e caminha com você. Pode falar isso para o teu irmão? Não desista. Jesus está vivo e caminha com você. Mais uma vez, não desista. Jesus está vivo e caminha com você. Presta atenção aqui, por favor. Nem todos os dias da nossa vida são iguais. Alguns dias são dias marcados pela exuberância, pela alegria, pelo entusiasmo, pela vibração, pelo positivismo. Levantamos da cama como gigantes. Mas alguns dias não são assim. Alguns dias nós sentimos dificuldades. Alguns dias nós nos sentimos mais fracos, abatidos, e temos vontade de não sair da cama. Alguns dias parece que a nossa natureza pecaminosa se revela com mais intensidade e nós ficamos tão desanimados, até um pouco depressivos, e às vezes pensamos até em desistir de algumas coisas. A Bíblia nos fala claramente que estão diante de nós sempre três grandes inimigos, três grandes desafios. O primeiro deles, o pecado. A nossa natureza pecaminosa, esse é o inimigo que está dentro de nós, é o desafio com o qual nós dormimos e acordamos com ele, deitamos com ele, acordamos, dormimos com ele, acordamos com ele e vivemos com ele. Esse é o nosso inimigo íntimo, o pecado que está em nós, que gera muitas vezes o desânimo, que gera muitas vezes essa falta de entusiasmo. Mas nós temos um segundo adversário que a Bíblia diz que é o mundo. Principalmente a carta de 1 João nos alerta muito sobre o mundo. Quando a Bíblia fala lá em 1 João sobre o mundo, ela não está falando do mundo natureza, árvore, animais, cachoeiras lindas, uma gostosa fruta. Não, a Bíblia está falando do mundo que é dominado pelo maligno e que exerce uma pressão poderosa, principalmente sobre a nossa mente. Pensamentos, ideias que são anticristãs e que tentam, de alguma forma, moldar o nosso comportamento. Esse é o mundo. E o terceiro inimigo é o diabo. 1 Pedro fala que ele anda ao nosso redor, esperando o momento para nos abocanhar, para nos derrubar. Ele é astuto, ele é persistente. E se você for refletir à luz das Escrituras sobre o poder do diabo, você vai ficar desanimado. Porque você vai compreender pela revelação das Escrituras que abaixo de Deus, ele é o ser espiritual mais poderoso sobre a face da terra. Certo escritor diz que ele é um psicólogo milenar. Ninguém como ele, depois do nosso Deus, conhece a natureza humana. E pasmem, quando nós nascemos, ele estava lá. Conhece a nossa história, sabe das nossas fraquezas, e ele tem um gosto perverso de nos atacar exatamente no nosso ponto fraco,
para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar, porque Ele sabe onde são os nossos pontos fracos. Nós temos esses 3 inimigos. A nossa caminhada nem sempre é uma caminhada marcada por exuberância, por vitórias, mas muitas vezes é marcada por uma luta. E diante dessas lutas que nós temos, somente a presença de Cristo é que de fato pode nos dar vitória. Somente a presença de Cristo é que pode nos assegurar sucesso no enfrentamento dos desafios que nós temos. Eu e você precisamos compreender que Jesus não é apenas a fonte do poder que eu preciso para essa caminhada, para o enfrentamento desses desafios. Eu preciso compreender que Jesus é o poder e não apenas a fonte do poder. É por isso que é essencial a mim e a você desenvolvermos diariamente comunhão com Deus. É essencial que eu e você tenhamos a percepção de que estamos caminhando com Jesus. Que Jesus caminha conosco e que nós vencemos as dificuldades e os desafios no poder de Jesus. A força, o entusiasmo que nós precisamos, e podemos dizer, esse algo mais, que às vezes eu e você precisamos, só Jesus é que pode nos dar. Nós precisamos de algo mais. E eu quero falar com você sobre esse caminhar do dia a dia no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto nos fala de uma caminhada. Olhe, volte a sua atenção, por favor, e você já percebeu na leitura que esse texto nos fala de uma caminhada histórica. Caminhada histórica. O texto nos coloca no momento em que 2 discípulos estão voltando para sua casa, Emaús, uma aldeia mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém, e o texto nos diz que eles estavam de caminho para Jerusalém, e eles iam conversando a respeito daquilo que havia acontecido dias antes. E enquanto eles conversavam, a Bíblia diz que Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas o verso de número 16 diz que de imediato eles não reconheceram que aquele que estava com eles era Jesus. Verso 17 diz que o nosso Senhor Jesus revela a eles aquilo que estava no próprio coração deles: preocupação, frustração, desânimo. Que é isso que preocupa vocês? Qual é o assunto que vocês vêm tratando nessa caminhada? Por que vocês estão tristes, desanimados? E o texto nos diz que a partir daí começa a se desenrolar um diálogo revelador, nos mostrando que nós precisamos, na nossa caminhada diária, compreender, perceber que não estamos sozinhos. A primeira coisa que o texto nos faz pensar, à luz da palavra de Deus, a primeira coisa que nós aprendemos que essa caminhada, a primeira coisa que eu e você, no dia a dia, precisamos lembrar, quando nós tiramos o pé da cama, abrimos os nossos olhos e começamos as tarefas diárias, a primeira coisa que eu e você precisamos lembrar é que Jesus prometeu caminhar diariamente conosco. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Que bênção. Que bênção é você começar o dia, começar os seus afazeres diários, sabendo que você não está sozinho, porque é promessa de Jesus estar sempre com você.
foram as últimas palavras de Jesus antes de deixar esse mundo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estas foram as últimas palavras de Jesus antes de deixar esse mundo. Eu penso que Jesus poderia ter escolhido diversos temas para essa última conversa. Mas, com certeza, conhecendo um pouco sobre Jesus, podemos afirmar que Jesus escolheria aquilo que ele considerava o mais importante. Pare um pouco e pense no que significa essa promessa de Jesus para os seus discípulos, para mim e para você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pare um pouquinho e pense. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu o diabo, esse Deus caminha diariamente conosco. Se nós estamos diante desses três terríveis inimigos que nos ameaçam constantemente, por outro lado, eu e você precisamos lembrar que o nosso Senhor Jesus, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo, que venceu o mundo, caminha conosco. Essa é uma convicção essencial que precisamos ter se quisermos ter uma vida abençoada, uma vida cheia de vitórias. Essa é uma convicção que você precisa ter se você deseja fazer frente aos desafios e não se esconder deles num quarto ou em algum esconderijo que você tenha criado. Essa é a convicção essencial que eu e você precisamos ter para não vivermos acuados, com medo de seguir em frente, de tomar decisões, de assumir posturas, quem sabe até com medo de nos relacionarmos, quem sabe com medo de nos frustrarmos novamente. Quantos de nós nos escondemos, construímos o nosso próprio esconderijo, quem sabe dentro de nós mesmos nos escondemos, porque somos tomados pelo medo de avançar, de prosseguir, de tomar decisões, de assumir posturas, de nos relacionarmos. Jesus, por certo, antevendo os desafios dos seus discípulos, diante de um mundo incrédulo, dominado pela injustiça, pela maldade e pela violência, Jesus lhes assegura que estaria sempre com eles. E por isso, não deveriam temer nada. Em primeiro lugar, o texto nos faz lembrar que nós caminhamos diariamente debaixo da promessa de que Jesus está sempre conosco. E que nada, absolutamente nada pode mudar isso. Nem mesmo a minha indiferença, a sua indiferença, o meu pecado, o seu pecado, por maior que seja, vai mudar a promessa de Deus. Isso porque, meus irmãos, às vezes nós somos tentados a descrer das promessas, porque as circunstâncias não são muito boas. E talvez porque o nosso comportamento não seja aquele comportamento que nós entendemos que deveria ser. Porque talvez nós estamos lutando com algum pecado, estamos nos sentindo fracassados e derrotados em alguma área da nossa vida, então somos tentados a descrer. Jesus prometeu caminhar diariamente comigo e com você. Amém? Ele está com você agora. Ele vai com você quando você sair daqui. Às vezes a gente erradamente diz, eu vou me encontrar com Deus na reunião da igreja, né? Não. Ele está com você. Amanhã, quando você acordar, Ele vai estar com você diante dos desafios que você tem. Eu e você precisamos lembrar disso. Jesus caminha diariamente comigo. Caminhar no poder de Jesus é crer que Ele sempre está conosco. Você pode repetir isso? Caminhar no poder de Jesus é crer que Ele sempre estará comigo. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: Jesus
se manifestará de maneira especial nos momentos mais difíceis da minha caminhada. Se é verdade, e eu devo crer que Jesus está sempre comigo, há uma segunda verdade. Jesus se manifestará, Ele não apenas estará comigo, mas Ele vai se manifestar de modo especial nos momentos mais difíceis da minha caminhada. Eles estavam caminhando, Jesus se coloca ao lado deles, e Jesus percebe a angústia, a frustração, a tristeza que dominava aqueles homens. E então Jesus se manifesta, perguntando a eles: por que vocês andam tão preocupados? O que está afligindo vocês? Qual é a razão do desânimo, da tristeza e da frustração de vocês? E a Bíblia diz então que eles pararam entristecidos. Ah, meu irmão, se há algo que eu e você precisamos crer com toda a força da nossa alma, é isso. De alguma forma, Deus se manifestará na nossa caminhada, quando nós estivermos nos momentos mais difíceis. Você sabe muito bem que Deus não vai tirar do nosso caminho os desafios, mas por certo Ele estará se manifestando na nossa vida de uma maneira especial, quando nós estivermos diante desses desafios. Foi num momento de frustração, de decepção e de melancolia que Jesus se manifesta a eles. A fé daqueles discípulos não havia chegado a um ponto em que eles acreditassem na ressurreição de Jesus. E é por isso que eles estão aqui frustrados, abatidos, achando que a confiança que depositaram em Jesus foi em vão. Afinal, eles andaram com Jesus, investiram as suas vidas caminhando atrás de Jesus, mas Jesus morreu, e então eles foram derrotados. Ponto final, acabou-se o sonho. Acabou-se o sonho. Foi em vão a nossa busca, a nossa caminhada. Indagando a respeito do que eles conversavam, Jesus mostra interesse por eles. O que é isso que vos preocupa? Quando amargavam o desprazer da derrota, do sonho frustrado, da esperança não correspondida, é nessa brecha da alma, nesse descaminho que Jesus se aproxima e se revela, reacendendo a chama da verdadeira e da viva esperança. Aleluia! Deus em Jesus se manifesta assim também na minha vida, na sua vida. Caminhar, portanto, no poder de Jesus é crer que Ele se manifesta de maneira especial quando eu estou em momentos difíceis. Você pode repetir isso comigo? Caminhar no poder de Jesus é crer que Ele se manifesta de maneira especial quando eu estou em momentos difíceis. Em terceiro lugar, nós aprendemos que esse texto, que Jesus caminha conosco, nos dando a cada dia uma visão espiritual cada vez mais ampla. Verso 16 nos diz que os olhos daqueles discípulos estavam como que impedidos de o reconhecer. O verso 31 nos diz que então, no final daquele diálogo, no final da caminhada, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Jesus caminha conosco, nos dando uma visão espiritual cada vez mais ampla. Os olhos dos discípulos estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Com certeza, aqui a palavra de Deus se refere aos olhos do coração, que Paulo também se refere quando ora pela igreja em Efésios capítulo 1, versículo 18, quando ele diz: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos segundo a eficácia do seu poder. Eles andaram com Jesus, eles presenciaram os milagres de Jesus, mas a incredulidade era tão grande
que impediu que eles reconhecessem a Jesus. O Novo Testamento nos mostra o momento em que Jesus cura um cego, tocando a sua visão por 2 vezes. A primeiro toque de Jesus, aquele homem não conseguia ver as coisas de modo nítido, de modo perfeito. E Jesus perguntou para ele: você agora está vendo? Ele diz: eu estou vendo, mas as coisas estão embaçadas, confusas. Eu estou vendo homens como árvores, árvores como homens. Então a Bíblia diz que Jesus tocou pela 2ª vez naquele homem. E aí sim, a Bíblia diz que ele via agora tudo de modo perfeito. Assim também, meus queridos irmãos, na nossa caminhada, talvez alguns de nós precisemos de um 2º toque para termos visão espiritual. E à medida que Jesus caminhava com eles, eles foram curados da miopia espiritual. À medida que Jesus foi se revelando a eles, eles foram abrindo os seus olhos. E Jesus se dirige a eles dizendo assim: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Meu irmão, eu e você precisamos entender que caminhar no poder de Jesus é ter sempre, diariamente, a nossa visão espiritual renovada. Nós não podemos dizer que aqueles discípulos não conheciam Jesus. Eles haviam presenciado os sinais de Jesus, os milagres que Jesus havia feito. E essa era a grande decepção da vida deles, daquele momento. Caminhamos, vimos o poder de Jesus, varão poderoso em obras, mas do que adiantou isso? Ele morreu, acabou. Fim da caminhada e fim dos sonhos. Mas essa tristeza, esse abatimento espiritual revelava, antes de tudo, uma fé incipiente. Aqueles homens ainda não haviam tido seus olhos abertos para compreender ainda a revelação das Escrituras. Jesus havia ensinado, queria ressuscitar, mas as palavras de Jesus não entraram no coração deles. Eles não entenderam o ensino de Jesus. Quantas vezes Jesus se revelou a eles dizendo que iria morrer e ressuscitar? E quando acontece, eles não entendem. Eu pergunto aos irmãos, será que isso não tem um pouco de semelhança, muitas vezes, com a nossa vida, né? Como às vezes nós somos tão demorados em entender algumas realidades espirituais à nossa volta, e por causa disso sofremos tanto. Queremos que a vida seja do nosso jeito, do nosso modo, e se as coisas não saem da nossa maneira, nós nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados. Quero um exemplo: quantos de nós aqui não entramos no casamento com uma expectativa, e nos primeiros anos essa expectativa não foi frustrada? E quantos, infelizmente, não desistiram? Tudo porque o casamento não lhes deu aquilo que eles esperavam. Essa era a visão, essa era a compreensão deles. Eu vou casar para que as minhas necessidades sejam supridas. E quando isso não aconteceu, frustração. O que eu faço? Eu desisto. Falta compreensão espiritual do que seja a vida, do que seja um casamento, do que seja uma relação matrimonial. Falta compreensão profunda dessa realidade que a Bíblia diz que é tão misteriosa. A união de um homem e uma mulher no matrimônio, no casamento. É mais ou menos isso que estava acontecendo com aqueles homens. A visão que eles tinham da vida cristã e de Jesus era uma coisa muito superficial. Não cabia na mente daqueles homens a ideia de Jesus Cristo morto, e muito menos de um Cristo ressurreto. Agora, preste atenção. E muito menos cabia na cabeça deles a ideia de que o Cristo ressurreto caminhava com eles. Preste atenção na evolução. Primeiro, caminharam seguindo o chamado de Jesus.
Quem sabe eles tinham um grande respeito por Jesus. O reconheciam, porque disseram aqui, poderoso em obras. Reconheciam que era um homem justo. As autoridades o mataram e prenderam injustamente, tudo isso eles reconheciam. Ninguém pode dizer que esses homens aqui não seguiam a Jesus, porque eles seguiram a Jesus, eles deixaram algumas coisas para seguir a Jesus. São identificados como discípulos. Mas ainda faltava alguma coisa. Entenderam quem era Jesus, numa visão humana, mas a ideia de que Jesus morreria para salvá-los, como é difícil. Mas a ideia de que esse Jesus iria ressuscitar, é mais difícil ainda. Mas a ideia de que esse Cristo ressuscitado, ou ressurreto, caminha comigo, aí é demais. E é exatamente essa questão que Jesus está trabalhando com os discípulos. E quem sabe, irmãos, esse não é o diferencial na minha vida e na sua vida, porque muitos de nós desanimamos. Porque muitos cristãos estão desanimando da caminhada da fé. Porque muitas pessoas estão desistindo dos seus projetos. Porque muitas vidas é marcada pela apatia, pelo desânimo, pelo cansaço. Porque talvez não compreenderam ainda a realidade espiritual de que o Cristo ressurreto caminha conosco. Amém? O Cristo ressurreto caminha com você. Amém? Não faz diferença? Quantos têm algum exame delicado, exame sério para fazer essa semana? Exame de saúde. Vai fazer? Alguns? Aí, alguns. Normalmente a gente vai para um exame assim delicado, cheio de preocupação. Não faz diferença você pensar que Jesus ressurreto vai com você? Sinceramente, quantos aqui essa noite poderiam dizer, pastor, estou bem desanimado. Essa semana eu tenho tanto problema, tenho tanto desafio, esse mês, esse ano. Tem tanta responsabilidade, tanta demanda, tantas cobranças, tanta pressão sobre mim. Pastor, essa semana eu preciso ter uma conversa definitiva na minha casa, para acertar as coisas. Às vezes eu ouço muito isso. Pastor, essa semana é uma semana decisiva para a minha vida financeira. Eu tenho que me assentar com pessoas hostis e tomar decisões. Eu quero perguntar, você faz ou não faz diferença você se assentar com essas pessoas, tomar essas decisões, sabendo que o Cristo ressurreto está com você? Jesus caminha conosco, nos dando uma visão espiritual cada vez mais ampla. Em quarto lugar, nós aprendemos nesse texto que Jesus caminha conosco, aquecendo o nosso coração com a sua palavra. O texto nos diz, no versículo 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? Que bênção, que coisa extraordinária. Porventura o nosso coração não estava sendo tratado, aquecido e consolado com as palavras desse Jesus? Meu irmão, enquanto eu e você caminhamos, não importa a situação que nós estejamos enfrentando, Jesus aquece o nosso coração com a palavra dele. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é apta para corrigir, ela é apta para ensinar, ela é apta para educar para a justiça e ela é apta para trazer esperança. Pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Pela palavra de Deus a ordem foi estabelecida no universo. Pela palavra de Deus a natureza foi controlada. Acalma-te, mar, emudece-te, vento. Pela palavra de Deus enfermos foram curados, mortos foram ressuscitados. Tudo pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus,
haverá novamente ordem no seu mundo interior. O algo mais que precisamos para vencer os desafios em nossa caminhada virá através da palavra. O algo mais que precisamos para vencer os desafios em nossa caminhada virá através da palavra. A minha alma de tristeza verte lágrimas, diz o salmista. Fortalece-me segundo a tua palavra. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Amém? Na caminhada, não importam as circunstâncias, Jesus estará se revelando a você de maneira especial através da palavra dele. Em quinto lugar, Jesus caminha conosco, nos ajudando a cumprir a nossa missão. Verso de número 33, diz que com os corações agora aquecidos, aqueles discípulos na mesma hora se levantam e voltam-se para Jerusalém. O que eles foram fazer em Jerusalém? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Você percebe a transformação que houve nessa caminhada? A princípio, esses dois entendiam que estavam caminhando sozinhos. Uma caminhada difícil, coração carregado de tristeza, de decepção. Os sonhos haviam se desmoronado. Mas Jesus vem ao encontro deles e se manifesta. Jesus revela a tristeza, as decepções, as frustrações do coração daqueles homens, trata com eles, aquece-lhes o coração, e agora esses homens voltam para Jerusalém, mas voltam diferentes. O seu rancor foi tratado, o seu ressentimento foi tratado, as suas frustrações foram tratadas, encontraram resposta na revelação de Jesus através da palavra, amém? As suas frustrações também encontrarão resposta na revelação da palavra de Deus. Meu irmão, eu e você precisamos crer nisso e confiar no poder da palavra de Deus, de curar, de transformar a nossa vida. De homens derrotados, agora esses homens estão completamente motivados para voltar a Jerusalém e encarar a incredulidade dos seus próprios companheiros, dizendo: Jesus ressuscitou. Não é assim a minha vida e a sua vida. Quem sabe logo após sairmos desse culto, você estará diante de pessoas assim, as quais você vai ter que revelar o poder de Deus, vai ter que confrontar, pessoas quem eu e você fomos enviados. E que, quem sabe, por razão, em função das frustrações, nós nos ocultamos, nos distanciamos dessas pessoas. Mas agora, com o seu coração tratado, com a alma tratada, tendo as suas decepções tratadas, compreendendo agora o plano maior de Deus para a sua vida, você volta ao encontro dessas pessoas para revelar a eles: Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem mais impactante que eu e você temos para transmitir às pessoas ao nosso redor. Meus irmãos, o mundo que nos cerca, as pessoas que nos cercam a todo tempo são assim. Pessoas derrotadas, pessoas frustradas e pessoas sem esperança. Mas eu e você somos a resposta de Deus para essas pessoas. Mas como que eu vou ser essa resposta se o meu coração está desanimado? Como que eu vou ser essa resposta se eu estou frustrado, decepcionado com a vida, me sentindo a pior das criaturas? Mas se você compreender que Jesus caminha com você, o Jesus ressurreto caminha
e que Ele quer fazer essa transformação na sua vida, na caminhada, que esse Jesus ressurreto há de se revelar a você, e que você encontrará a resposta que você precisa nessa caminhada em Jesus, você se tornará um proclamador audacioso e corajoso da palavra. Seus problemas talvez não terão todos encontrado solução, mas você vai ter algo mais, que talvez você não consiga nem descrever. Você vai ter o poder que você precisa nessa caminhada diária. Amanhã, irmãos, bilhões na face da terra vão acordar como eu e você. Mas muitos vão caminhar o dia no poder de si mesmos. Muitos vão caminhar e vão vivenciar as experiências, tentando administrá-las e resolvê-las com a sua própria força. Mas eu e você podemos acordar amanhã e enfrentar as mesmas situações, porém com uma diferença: no poder do Cristo ressurreto. Eu e você podemos contar com essa presença de Jesus diariamente conosco. Conta-se que o grande missionário, histórico, extraordinário, David Livingstone, missionário na África, que tem um trabalho extraordinário na África, desbravador, depois de desenvolver um trabalho de pregação do Evangelho nos lugares mais difíceis da África, aquele homem volta para a Inglaterra e é convidado a dar uma palestra para os estudantes de teologia. E chega o momento daquele homem se pronunciar aos estudantes, e eles percebem uma figura calmo, devagar, magro, abatido, se dirigindo até o centro do salão. O seu braço pendia encostado no seu corpo. E aquele homem então começa a compartilhar as suas experiências na África. E o ambiente começa a ser transformado a partir das experiências e da vida daquele homem, enquanto ele expunha. E lá pelas tantas, um aluno, missionário David, qual foi o segredo? O que fez com que você, mesmo diante das feras, mesmo diante da escassez, mesmo diante da incredulidade daquele povo, você nunca desistisse? E ele, olhando para aquele aluno, ele diz: eu sempre acreditei que Jesus estava comigo. Eu sempre acreditei, nunca duvidei em momento algum que Jesus estava comigo. O seu barco pode balançar, pode ser açoitado pelas ondas, mas se você acreditar que tem alguém com você nesse barco, e esse alguém é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Criador do céu e da terra, se você acreditar nisso, que Ele está com você, você vai ter a certeza de que seu barco vai chegar do outro lado, são e salvo. Por que você está desanimado? Não desista. Jesus está vivo e caminha com você.